Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre vírus. Um assunto que na verdade envolve vírus e que é bastante polêmico. Vamos responder se vírus são seres vivos ou não são seres vivos. O que a ciência diz? O que eu imagino, o que você imagina? Coloque aí nos comentários. No final, a partir dos argumentos dos que consideram vírus seres vivos e daqueles que consideram os vírus não seres vivos, eu vou tecer aqui a minha opinião também. Então vamos lá, gurizada. É um assunto bastante interessante porque, veja bem, cara, tenta fazer aquele exercício mental de retornar a 150 anos atrás. Imagina lá. Ou vamos arredondar. Estamos aí início dos anos de 1800. Obviamente que antes disso era pior ainda, mas vamos imaginar ali em questão do conhecimento. Cara, a pessoa tinha uma gripe, tinha um resfriado. Na época ninguém imaginava que era um vírus que estava causando aquilo na pessoa, porque não se conhecia os vírus. Se conhecia já micro-organismos, né? Já tinha microscópio, só que vírus são muito menores do que bactérias. Então a humanidade só descobriu a existência dos vírus no final dos anos de 1800, ali próximo de 1900. Ali que alguns experimentos os caras falaram, isso não é bactéria, velho. Aí deve ter alguma coisa menor que bactéria que está causando, por exemplo, as doenças. Então olha que interessante. De lá para cá, obviamente, a gente já descobriu muitas coisas, inclusive recentemente algumas coisas até ruins em vírus. Na verdade, vírus a gente pensa, para que existem, né? E aí que vem a discussão. Eles são seres vivos ou não são seres vivos? Hoje a ciência trata, por exemplo, bactéria, óbvio. Bactérias são seres vivos, possuem uma célula, tá? Tu já tem toda a descrição certinho. Aí tu vê protozoário, tu pega os fungos, tu pega as plantas, os animais, tu tens características de seres vivos ali que definem eles simplesmente e muito fácil com são seres vivos, porque reúnem essas características. Agora os vírus, eles não têm todas essas características e por isso que existe essa discussão. E aí de antemão a gente já tem que se ligar, é uma discussão em aberto. Tu não pode, e portanto nenhum vestibular, nenhuma prova vai chegar e vai te perguntar, vírus são seres vivos? Responde, não, eles podem ali te dar até te perguntar quais são os argumentos contra e a favor, que é o objetivo dessa aula, mas eles não podem pedir que tu bata o martelo, porque a ciência ainda não tem um consenso. Então te liga, perceba, aqui deste lado aqui estão os argumentos a favor dos vírus serem seres vivos, ou seja, se eles são seres vivos, ou aquelas pessoas, aquelas linhas de pesquisa, aqueles pesquisadores que defendem os vírus como seres vivos, eles defendem por causa desses argumentos. E aqueles que acreditam ou que defendem que vírus não são seres vivos, a gente vai discutir aqui. Muito bem, no final eu vou falar de que lado eu tô e dou as minhas justificativas aqui. Que é hardcore, gurizada, vamos juntos. Primeiro aqui, argumentos a favor dos vírus serem seres vivos. Primeiro, possui material genético. O vírus, ele tem DNA ou RNA. É óbvio que ao longo do tempo que a ciência descobrimos os vírus, a gente não sabia ainda nada. Hoje, 100 e poucos anos depois, a gente já classifica os vírus de acordo com o material genético, de acordo com os infinitos tipos de estruturas que eles têm. Tem muitos tipos de vírus. Inclusive, fica o convite para assistir a minha aula sobre vírus completinha, falando de todas as estruturas e os tipos de vírus. Aqui não é o objetivo. Mas, enfim, eles têm DNA ou RNA, têm material genético. Então, cara, o troço ali, para eles, os seres vivos, vírus, possuem DNA ou RNA, é lógico, tem que ser ser vivo, mas te liga, eles falam mais, reproduzem ao invadir uma célula, ou seja, os vírus, a gente estuda em biologia, você sabe, que eles são hospedeiros intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro de uma célula para reproduzir. Então, essa linha aqui, ela fala, poxa, para aí, eles reproduzem quando invadem uma célula. Invadir uma célula reproduziu, velho. Qual é o objetivo de um ser vivo? É reproduzir. Continuando, eles evoluem, ou seja, eles sofrem modificações e essas modificações são passadas para os próximos vírus, entendeu? E seja ela por mutação, que a gente vê, conhece muito bem, recombinação, alguns vírus fazem recombinação, então eles evoluem. Evolução é algo fundamental, é algo que está intrínseco nos seres vivos. Muito bem, outra, causam doenças. Cara, os caras pensam assim, olha só que loucura. Como é que não vai ser vivo? Ele causa doença. Uma gripe, por exemplo, causa doença, velho. É causada por vírus. Então tem que ser seres vivos.
pela lógica dessa linha de pesquisa. Eles sofrem por fatores externos, ou seja, dependendo da temperatura, dependendo do pH, eles vão morrer, se são vivos, né? Ou vão se desestruturar, se não são vivos. Ou seja, eles sofrem essa interferência do meio ambiente. Outra, podem ser inativados. Assim como alguns fatores podem inativar ele, alguns produtos químicos ou algumas condições físicas podem inativá-los. Se tudo inativou, ele estava antes ativo, então ele é vivo, ó, pela lógica, né? Continuando aqui, eles têm alta afinidade, que a gente poderia até falar, eles podem escolher, põe muitas e muitas aspas, aqui ele escolhe, aquela não quero essa aqui não. Eles têm afinidade por determinadas células, então eles conseguem invadir as células porque os conectores deles se conectam a receptores das células e a célula põe para dentro. Olha, é doideira, né? Mas é isso aí que acontece. Então eles têm essa afinidade, é como se fosse uma escolha por hospedeiro. Alguns vírus, eles têm uma especificidade muito grande, só essa espécie ele pega. Outros não, já podem transitar entre espécies diferentes, mas óbvio, lembre-se bem, a gente viu isso recentemente, vírus que são de espécies próximas à nossa, eles podem sofrer pequenas mutações e migrar para uma outra espécie, causando talvez um problema muito maior do que aquele que está acostumado a causar a doença. Okay? Então esses são os principais argumentos que põe os vírus como seres vivos. E aí, você acha que tá todos eles corretos, todos certos? Não? Qual é a tua opinião? Já vou falar a minha, tá, gurizada? Eu acho justo essa discussão é muito importante para a ciência. Mas voltando aqui agora, seguindo aqui, quais são os argumentos contra os vírus serem seres vivos? Moçada, vamos com tudo aqui, que aqui é interessante, troço. Primeiro, eles não possuem metabolismo. Imagina um vírus, cara, eles são muito pequenos. Mas imagina que você pegou um na mão aqui, você olha ele bem de pertinho, num maior microscópio potente, que eles são extremamente pequenos mesmo, não é qualquer microscópio que observa eles, mas está lá, eles não têm metabolismo, eles estão simplesmente inertes, parados. Fora da célula, eles são, a gente chama até de vírions, eles são parados, são partículas. Então, se eles não têm metabolismo, próprio, como é que eles vão ser seres vivos? Muito bem, esse é um argumento. Outra, não produzem energia, assim como não tem metabolismo, eles não produzem energia. Ele não produz ATP, não faz uma respiraçãozinha celular, uma fermentação, qualquer coisa. Eles não fazem nada disso, eles estão parados, são partículas. Não possui célula, óbvio, por não possuírem célula, eles não têm ribossomos, por exemplo, para fazer proteínas, eles não têm mitocôndrias, ou eles não têm enzimas específicas que produzam ATP. Então, cara, eles são inertes, parados, os vírus são muito doidos, simplesmente causam doença. Então, te liga esse lado aqui. Outra, não conseguem se reproduzir sozinhos. Por isso, como eu falei para vocês, eles são hospedeiros intracelulares obrigatórios. Então, a gente se arrepia, né, quando fica pensando nas coisas. Biologia não tem muita lógica. Estudar os seres vivos, a gente diz, professor, vou estudar matemática. Matemática, tu vai lá nas contas, tu chega sempre na mesma resposta. Na biologia, a única constante é a variável. Ou seja, a única coisa que permanece sempre é que tudo muda, porque estamos trabalhando com seres vivos, e os seres vivos sofrem essas modificações ao longo do tempo. Ok? Então preste bem atenção. Está falando que não conseguem se reproduzir sozinhos. E, portanto, eles precisam se reproduzir invadir uma célula, está dentro de uma célula, daí ele usa a maquinaria daquela célula para se reproduzir. É daí que forma um zumbi, né, gurizada? Porque a célula passa a trabalhar para reproduzir o vírus. Depois o vírus, dependendo da fase do ciclo do vírus, eles rompem a célula, vão para outra célula, se multiplica. Aí vai ter o sistema imunológico e trabalhar para tirar ele, né? Agora vale lembrar, pessoal, que vírus não causam doença só na nossa espécie, causam doença em outros animais, causam doença em bactérias, sim, tem vírus que contaminam bactérias. Olha que louco, bactéria é tão pequeno. Ele fala, a bactéria está causando placa na minha garganta, daí vai lá o vírus causa, ele fala, é bom, toma então, porque é problemático, né, gurizada? Então eles infectam os vírus até plantas. Então existem vírus. E um vírus que pega a planta, pega a nós? Não, plantas são grupos bastante diferentes que o nosso, né? Então são diferentes, tem uma infinidade de vírus. Outra, vírus são partículas. Esse é o argumento para que fala que vírus não são seres vivos. São partículas, e essas partículas, quando entram em contato com uma célula, eles utilizam essa célula hospedeira para produzir mais desta partícula, que é uma informação. E dentro dessa partícula, desse vírus, tem material genético, DNA ou RNA. Lembrando que o vírus de RNA, ele sofre muito mais mutação do que vírus de DNA. E por isso que às vezes tem que tomar vacinas mais seguidas e tal, porque o RNA é muito mais instável para carregar a informação genética, né? Não o código genético, isso é um erro primário, mas carregar a informação genética, o RNA é mais instável do que o DNA. O DNA é muito mais estável.
temos DNA, embora tenhamos também o RNA, onde está guardada a nossa informação genética no DNA. O RNA, ele serve para pegar essa informação e levar, por exemplo, para os ribossomos para produzir proteína. Então ele lê os nossos genes, acontece a leitura formada do RNA mensageiro, que encontra o RNA ribossômico e o RNA transportador, que carrega os aminoácidos para a gente formar as nossas proteínas. Então, beleza, somos de DNA, mas temos RNA também, certo? Agora, gurizada, eu vou falar para você só isso aqui, aí que entra o argumento que a diferença é aqui. Ah, professor, estou tendo aula aqui contigo, no teu canal, bonitão, ou na plataforma, caiu um giz aqui. E eu quero ser hardcore, eu quero ser CA10, eu quero ser 1000, se a nota valer 1000, eu quero tirar 1000, não quero tirar 999, eu quero tirar 1000. O que eu tenho que saber sobre isso para entrar numa discussão e sair vencedor dela? Né? Lembrando que aqui você não vence 100% porque é uma discussão em aberto. É complicadíssimo, é que nem tu perguntar assim, existe vida fora da Terra? Bom, a gente não sabe se tem, mas alguns acreditam que sim, tem argumentos para isso, outros acreditam que não, e tem argumentos para isso. Então é uma discussão aberta. Aqui é a mesma coisa. É dificílimo, porque na biologia a gente precisa classificar, velho. E classificar isso aí é complicadíssimo. É que nem tu vai no supermercado, tu vai em determinado... quero comprar carne. Tu não vai comprar carne nos papel higiênico lá, nos produtos de limpeza. Tu vai comprar carne onde vendem carnes, no açougue, certo? Então tu tem que classificar as coisas. A ciência é mais ou menos isso. Esse ser vivo tem que estar nesse grupo. Daqui a um pouco tu percebe tipo um ornitorrinco. Mas ele é mamífero? Mas mamífero não põe ovo, quem põe ovo tá aqui, mas para aí, ele tem bico, não, mas ele tem glândula mamária, produz leite, então, meu Deus, o que eu faço? Sabe? Tu tem que acabar classificando, só que biologia, seres vivos tem bizarrices também. Então, o argumento que você pode trazer para que numa discussão, num texto que você vai fazer, numa questão de segunda fase, você possa argumentar em um dos lados é utilizar a teoria celular. Porque daí tu terceiriza, tu fala, é uma discussão ainda em aberto, mas, te liga, segundo a teoria celular, os vírus não são seres vivos. Por quê? Porque a teoria celular diz o seguinte, todo ser vivo possui pelo menos uma célula. Então, todo ser vivo possui célula ou células. Uma bactéria é um ser vivo? Sim, possui célula. Perceba outro conhecimento que surgiu a partir da teoria celular. A célula é a unidade básica de estrutura e organização dos seres vivos. Ou seja, não tem algo menor que a célula para organizar os seres vivos. Claro, dentro da célula existem estruturas, mas nós estamos falando que estrutura básica de organização. Então a célula é a menor estrutura básica de um ser vivo. Menor do que isso? Existe, claro, só que um ser vivo não é formado por aquilo. Por exemplo, um ser vivo que é formado só por núcleo ou só por mitocôndria. Não. Beleza? Então tem que ter uma célula. E o terceiro, a afirmação da teoria celular, que diz que uma célula só surge de outra célula pré-existente. Então, para que tenha uma célula, antes deve ter tido outra. Tem que ter tido outra. É óbvio que aqui a gente pode abrir uma baita discussão, vocês podem assistir a aula de origem da vida na Terra, que a primeira célula surgiu por abiogênese, há 3,5, 3,7 bilhões de anos atrás. Surgiu lá, certo? Então, a abiogênese já aconteceu uma vez na história da Terra, né? Agora, hoje aquilo não acontece nada porque as condições ambientais são completamente diferentes da Terra primitiva. Então, hoje o que nós temos é que uma célula só surge de outra pré-existente. Ponto. Então, tu põe no teu vestibular, na tua discussão, tu fala, é uma discussão em aberto, realmente tem argumentos que dizem que vírus são seres vivos, outros que dizem que não são. No entanto, a minha linha de raciocínio, e eu falo a minha, já falando do professor Samuel, tá? Tu pode discordar de mim, tá? Numa boa, a gente pode discutir aqui nos comentários e vai ser bem interessante essa discussão. Ou lá no Instagram, vai lá, @professor Samuel Cunha, nas redes sociais, @professor Samuel Cunha, você pode encontrar. Agora a gente pode discutir numa boa, certo? E eu vou respeitar os teus argumentos, desde que você trabalhe argumentos com base no conhecimento científico. Muito bem. Então perceba só, se você seguir a linha de raciocínio que eu sigo e argumentar que os vírus não são seres vivos, porque na biologia você tem que classificar, e é absurdamente difícil classificar os seres vivos, você vai pela melhor classificação. Assim como nós classificamos o ornitorrinco lá, mamífero, tá dentro do nosso grupo, embora tenha um grupo específico deles, mas eles estão dentro do nosso grupo, você vai botar os vírus como seres ou estruturas não vivas, porque a teoria celular, segundo ela, diz que todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, e os vírus não têm. Então essa é a grande questão, é a grande discussão. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Lembre-se, ciência não é opinião. A ciência é argumentos, fatos, mas a gente tem opiniões de acordo com os conhecimentos que vão sendo gerados a partir
da ciência. Então, e aí? Você é do time vírus seres vivos ou vírus não seres vivos? E é isso aí, gurizada. Não se esquece aí, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Tá, acho que não, é isso aí mesmo. Barbaridade. A gente está com um estúdio novo, estou arrumando todas as coisas aqui, ainda vai levar um tempo. Teremos muitas novidades aqui pro canal. Mas vai ficar legal, que depois vou fazer um tour aqui para vocês agora por enquanto. Não, a gente ainda tá na fase de arrumar a iluminação, velho. O troço vai ficar bonito e com muitas novidades que envolvem educação, ciência e também entretenimento. Tá, e o troço é hardcore, o troço é bonito, tipo, tô apaixonado. Até faz horas que eu não gravo uma aula tomando um chimarrão bem amargo, né? Tipo, barbaridade. Então é isso, moçada. Um grande beijo no coração. Obrigado por assistir até aqui. Estamos juntos. Lembre-se, o conhecimento é o que liberta a nossa sociedade. Estamos juntos. Estude sempre. Um abraço.